Se a graça cobre o pecado, por que não pecar mais para ter mais graça? Parece absurdo, né? Mas foi exatamente essa a pergunta que Paulo enfrentou. E a resposta dele vai direto à alma de todo cristão que já tentou usar a graça como desculpa para o pecado. Em Romanos capítulo 6, a gente vai ver o que realmente significa estar morto com Cristo. Então, se você quer aprender um pouco sobre Romanos capítulo 6, fica aqui nesse vídeo comigo. Olá, eu sou o Ângelo Castellani. Se você gosta de estudar a Bíblia verso a verso, de forma profunda, esse canal aqui é para você. Então já se inscreve, deixa aqui o seu like, deixa aqui também o seu comentário, o que você achou desse estudo, o que você tem achado desse canal, isso nos ajuda demais. Paulo começa esse capítulo com uma pergunta desconfortável, e talvez você já tenha pensado nela, mesmo sem dizer ela em voz alta. Vamos entender o que é que Paulo está falando a partir do versículo 1. Acompanhe aí comigo. Diz assim: que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Então, no final do capítulo 5, a gente viu Paulo falando que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E aí Paulo prevê uma pergunta que aquela igreja, que aquele povo poderia fazer, que é: se a graça aumenta com o pecado, então eu posso continuar pecando? Eu devo pecar ainda mais? E Paulo responde: de modo nenhum. E aí ele vai começar a introduzir o assunto principal desse capítulo, que é: o cristão morreu com Cristo Jesus. E é isso que ele diz: nós que morremos não poderemos viver mais em pecado. Então vamos continuar, versículo 3, para a gente entender isso que Paulo está falando. Olha o que diz versículo 3. Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Então Paulo, ele faz uma pergunta mais uma vez para aquela igreja. A primeira pergunta foi: se a graça aumenta com o pecado, iremos continuar pecando? E ele mesmo responde: de modo nenhum. Por quê? Porque nós já morremos para o pecado. E aí ele vai dizer: será que vocês ignoram que o batismo de vocês foi na morte de Cristo? O que ele quer dizer com isso? Ele está falando que o ato do batismo, o símbolo do batismo, representa que o cristão morreu para o pecado e agora vive para Deus. E por isso o cristão não pode mais viver debaixo do domínio do pecado. Ele não pode ignorar essa verdade, que nós fomos batizados na morte de Cristo. Mas como exatamente a gente morre com Cristo? E Paulo, ele vai usar o símbolo do batismo para nos mostrar isso. Ele vai mostrar que o batismo simboliza uma união real com a morte e a ressurreição de Cristo Jesus. Então acompanha aí comigo, versículo de número 4, onde Paulo vai começar a introduzir ainda mais forte essa ideia. Diz assim: fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Então Paulo aqui ele fala: nós somos sepultados com Jesus. Nós morremos com Jesus. A nossa velha natureza morreu com Jesus na cruz, por meio do batismo, para que assim como Cristo ressurgiu, assim como Deus ressuscitou a Cristo, nós também andemos em novidade de vida. Então Paulo está mostrando para aquela igreja que o cristão, ele não deve mais viver debaixo do domínio do pecado. Ele não deve mais viver debaixo do reino da morte, como a gente viu no capítulo anterior, mas ele deve viver em novidade de vida por meio de Cristo. Ele deve viver no reino da vida. É isso que Paulo está introduzindo para aquela igreja. Mais uma vez, ele continua, olha o versículo 5. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado,
pois quem morreu está justificado do pecado. Então Paulo ele traz uma certeza aqui. Se nós morremos com Jesus, certamente nós ressuscitaremos com ele. Isso é um fato. O cristão que morreu para o pecado, que confiou em Jesus, ele tem a certeza da sua ressurreição em Cristo Jesus. Também é isso que Paulo está falando. Por quê? Porque nós sabemos que a nossa velha natureza, a natureza pecaminosa, a natureza que nós herdamos de Adão, foi crucificada com Jesus. Ou seja, morreu naquela cruz junto com Jesus e não tem mais domínio sobre nós. Nós não somos mais escravos do pecado. Nós não obedecemos mais às paixões do pecado, porque agora Cristo é o nosso Senhor e a gente vive em novidade de vida. Por quê? Porque quem morreu está justificado do pecado. Ou seja, aquilo que a gente falou no vídeo do capítulo 3. Quem morreu para o pecado já está justificado diante de Deus e o pecado não tem mais poder, não tem mais domínio, não é mais o Senhor da vida daqueles que estão justificados. É isso que Paulo está falando aqui. Mas vamos continuar, olha o versículo de número 8. Mas antes de a gente continuar, eu quero te pedir, se você está aqui pela primeira vez, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, deixa um comentário daquilo que Deus tem falado com você e compartilha com alguém da sua igreja, com um amigo, com alguém que gosta de estudar a Bíblia verso a verso, que você possa compartilhar esse vídeo com essa pessoa, compartilhar o nosso canal e eu tenho certeza que essa pessoa vai ser impactada também pelos nossos estudos. Então vamos continuar. Paulo agora deixa claro, se morremos com Cristo, também viveremos com ele. E isso não é só no futuro, é agora, no presente. E é isso que a gente vai ver agora, a partir do versículo 8. Diz assim: ora, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Paulo ele está mais uma vez afirmando aquilo que a gente já viu, afirmando que aqueles que morreram com Cristo irão viver também com Cristo, viver no presente e viver no futuro, no reino celestial. Quando Cristo voltar, aqueles que morreram com Cristo irão viver com Jesus na eternidade. E ele diz que porque Cristo ressuscitou, a morte já não tem mais domínio sobre Cristo e também não terá domínio sobre aqueles que confiam em Cristo. A gente já viu nos capítulos anteriores que a morte ela entrou no mundo pelo pecado e o pecado entrou por meio de Adão. Então, por causa do pecado, o ser humano passou a morrer. Mas Cristo venceu a morte. Cristo ressuscitou e a morte já não tem mais domínio sobre Jesus. E Paulo está falando que a morte também não terá mais domínio sobre aqueles que estão justificados, sobre aqueles que confiam no Senhor. E aí ele diz no versículo 10 que Cristo morreu de uma vez por todas para o pecado. O que é isso que Paulo está falando? Paulo não está dizendo que Cristo morreu em pecado, mas para o pecado. Ou seja, Cristo morreu para pagar a dívida que o pecado exigia. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E Cristo pagou com a sua vida. Cristo morreu para pagar a dívida que era cabível a nós. E quando nós confiamos nele, nós recebemos de graça esse mérito, esse perdão. É isso que Paulo está falando. E ele está falando que agora Cristo vive para Deus. Cristo vive com Deus e nós também devemos viver com Deus em novidade de vida. É isso que ele vai começar a dizer a partir do versículo 11. Acompanha aí. Assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Então Paulo ele começa a trazer na prática o que significa estar morto para o pecado e vivo para Deus. A primeira aplicação que Paulo traz é a aplicação no campo da mentalidade.
considerem-se mortos para o pecado. Paulo está falando para aquela igreja que já havia confiado em Jesus, que eles deveriam se considerar mortos para o pecado. Eles não deveriam ter mais prazer no pecado. Eles não devem deixar mais o pecado reinar sobre eles, mas eles devem se considerar mortos para o pecado e vivos para Deus por meio de Cristo Jesus. Mas o que isso muda nas nossas escolhas diárias? Como impedir que o pecado continue reinando em nós? Agora, Paulo passa do que aconteceu espiritualmente para aquilo que precisa acontecer na prática. A nova vida exige novas decisões. E é isso que a gente vai ver agora a partir do versículo 12. Acompanhe aí comigo. Portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Também não ofereçam os membros do corpo ao pecado, como instrumentos de injustiça, mas, como pessoas que passaram da morte para a vida, ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam os seus membros a Deus como instrumentos de justiça. Paulo agora faz a segunda aplicação. Primeiro ele disse, considerem-se mortos. Agora ele diz, não permitam que o pecado reine em seus corpos mortais. Ou seja, além de se considerar morto, devemos tomar uma atitude de não permitir que o pecado reine por meio de nós. Nós não devemos nos submeter ao domínio do pecado. Nós não devemos obedecer às paixões do pecado. Por quê? Porque mesmo a gente tendo sido justificado, o pecado ainda habita em nós e nós vivemos em uma luta contra o pecado. E nós devemos guerrear a ponto de não permitir que ele reine sobre nós, a ponto de nós não obedecermos às suas paixões. E também não devemos oferecer o nosso corpo como instrumento do pecado. Ou seja, as nossas ações, as nossas atitudes não devem mais servir ao pecado. Pelo contrário, devemos oferecer o nosso corpo, os nossos membros, como servos da justiça, oferecendo-os a Deus. É isso que Paulo ele está começando a falar aqui. Acompanhe o versículo 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. Então Paulo ele está nos mostrando, primeiro, considerem-se mortos para o pecado. Segundo, lutem contra o pecado. Não permitam que o pecado reine sobre a vida de vocês. E, por último, ofereçam os seus membros, ofereçam o seu corpo como instrumentos de justiça a Deus. Por quê? Porque o pecado não terá mais domínio sobre vocês. Por quê? Porque aqueles que confiaram em Jesus não estão debaixo da lei, mas estão debaixo da graça. E o pecado não tem poder, não tem domínio, não pode reinar sobre aqueles que estão debaixo da graça, porque Cristo já nos libertou. Como a gente viu no capítulo 3, Cristo pagou o preço pela nossa vida e o pecado não tem mais poder sobre nós. Se você entendeu que não pode mais viver como escravo do pecado, a próxima pergunta é inevitável. Mas, se estou debaixo da graça, por que eu ainda luto contra tantas tentações? No próximo vídeo, a gente vai ver Paulo explicando de quem realmente você é escravo e de como viver como servos da justiça. Então eu te espero quarta-feira às 19 horas aqui no canal. Então já ativa o sininho aí para você não perder a parte 2 desse capítulo. Já deixa aqui embaixo o seu like, o seu comentário e não esquece, se inscreve aqui no canal. A sua interação nos ajuda muito. Eu vou ficando por aqui e te espero quarta-feira às 19 horas para a gente estudar a segunda parte deste capítulo.